Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre mais uma investigação bombástica do pessoal lá do David Agape, lá do A Investigação, que mostra a conversa da bruxa, né, a Letícia alguma coisa, com o pessoal lá do TSE, né? E aí ela fala sobre a PF confiável. Pois é. Bom, eu fico até feliz com isso, tá? Porque é lógico, se ela chama a PF confiável de PF confiável, é porque existe uma PF que ela considera não confiável, que devem ser as pessoas honestas na PF, né? Eu imagino isso, né? Ou seja, essa é a situação e parece que eles estão brigando nisso daí. Não deixa de ser uma boa notícia isso daqui, embora exponha mais uma vez o absurdo que é essa perseguição do Alexandre de Moraes e de parte da PF contra a direita brasileira. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Cagada Coletiva do Banco Master, William LF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o David Agape lançou mais uma reportagem aqui fantástica aqui sobre a conversa entre a tal da bruxa, que é a Letícia Salorenzo, né? A Letícia Salorenzo, ela, assim, chamá-la de bruxa não é uma ofensa, porque ela própria usa esse nome, né? Ela diz que é bruxa, né? E ela, esse vazamento do Eduardo Tagliaferro mostrou algumas conversas muito interessantes dessa história. Eu estou falando dessa reportagem aqui, Vaza Toga, a bruxa, o infiltrado e o delator, né? Então eles estão falando sobre o caso ainda daquela investigação sobre os empresários o Luciano Hang, Meyer Nigri e vários outros empresários que foram arrolados nessa história, porque estavam num grupo em que algumas pessoas discutiram, né, ou disseram que preferiam um golpe, né? Então está aqui a história. A operação de 23 de agosto, justificada apenas com base em uma reportagem, atingiu em cheio o núcleo empresarial que seria responsável tanto pelo financiamento quanto pela amplificação digital do bolsonarismo. Com os bloqueios bancários e de redes sociais, a capacidade de mobilização empresarial foi cortada de maneira abrupta, silenciando vozes de peso justamente às vésperas do primeiro debate presidencial da Band, no dia 28 de agosto, né? Eu tenho minhas dúvidas se realmente havia esse financiamento todo do grupo empresarial e coisa e tal, mas sem dúvida alguma as pessoas ficam com medo, né? No momento que você tem uma ação dessa, todo mundo fica com medo de ajudar o Bolsonaro nesse caso, por conta de também ser alvo desse tipo de coisa, né? Aqui, ó, a investigação contra os empresários só foi arquivada por Alexandre de Moraes um ano depois, já com Lula na presidência e sem absolutamente nenhuma acusação contra ninguém, porque não teve nada de errado. Então, mais uma vez, é um uso daquilo que eu falo para vocês, que é o absurdo, que todo ditador usa, que é abrir um processo, abrir uma investigação, um inquérito e usar medidas cautelares para punir as pessoas durante aquele inquérito, né? E os milicos faziam isso, cara. O DOI-CODE era basicamente isso, abrir um monte de inquérito e usar medidas cautelares para punir pessoas aleatoriamente por coisas que o regime não gostava, por coisas que o ditador não gostava. Então, aqui, ó, o ministro concluiu em relação a 6 empresários, faltavam elementos mínimos e não havia justa causa para continuidade. Pois é, mas isso era desde o início, porque vamos combinar, o cara dizer que prefere um golpe do que Lula, você pode até discordar da opinião dele, é seu direito de discordar da opinião dele, mas é a opinião dele, não tem nada ali de arrumar um golpe e coisa e tal, né? Parece que estão dizendo aqui que as redes sociais do Hang, o Hang e o Nigri ainda estão sendo processados, tá? O processo está em sigilo ainda, sem lá por que motivo, né? Aqui, ó, as conversas reveladas pela reportagem mostram que, diante da fragilidade da base probatória e da repercussão negativa da operação, Moraes pressionava seus assessores a produzir documentos retroativos. E aí que entrou essa história toda lá da Letícia Salorenzo e coisa e tal. A gente já viu essa história dos documentos retroativos, que é um absurdo isso daí. Mas o curioso é essa história aqui essa conversa aqui da Letícia Salorenzo, né? Aqui, ó. Parece que tem ataques ao Barroso também. O que vier é ótimo. Você consegue ver no celular do Nigri o que ele recebeu de Jair Bolsonaro e o que enviou em listas de transmissão? O Eduardo Tagliaferro fala, se receber o celular, sim. Vocês ficam com o celular dele, não? Sim, mas a PF não entregou ainda. Vocês conseguiriam colocar as mãos nesse celular? Vai demorar. E mais, a PF está com esse celular, é a PF confiável?
Ou seja, entenderam a história, né? É o que a gente está falando. E olha só como é que esse problema é um problema sério. Porque você lembra que quando o Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro, ele acusou Bolsonaro de interferência na PF, porque Bolsonaro queria colocar o Ramagem como chefe da PF. E daí o STF proibiu isso, uma coisa inédita, uma coisa totalmente sem sentido, porque é direito do presidente definir, né, quem são as pessoas, e inclusive o chefe da Polícia Federal, e no entanto ele foi proibido pelo STF, que proibiu ele de definir quem era a pessoa que estava lá. Isso é um caso clássico de excesso do STF, o STF invadindo a esfera de direitos de outros poderes, né? Infelizmente isso ficou por esse mesmo, e o Ramagem não assumiu a PF, e nessa história agora a gente sabe que existe uma parte da PF que o Alexandre de Moraes e as pessoas ligadas ao Alexandre de Moraes consideravam confiável, o que é lógico, quer dizer que é a PF que está ali, são os cachorrinhos do Alexandre de Moraes, né? A reportagem tem muito mais coisa aqui. Eu não vou falar sobre tudo que está aqui na reportagem. Se você quiser ver, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você pegar isso daqui. Mas o que chama a atenção é isso, a PF confiável, que agora a gente sabe que existia nessa história. É lógico que a PF confiável, eles não falam exatamente quem é que tem a ver com essa PF confiável, mas muito provavelmente tem a ver com o próprio Fábio Shor, que a gente sabe é o cão de guarda lá do Alexandre de Moraes, é o cara que faz as ordens do Alexandre de Moraes, e também outras pessoas, né? Então, no final das contas, essa é a situação que a gente chegou aqui no Brasil. Tem a PF do Alexandre de Moraes e a PF normal. Por um lado, isso não deixa de ser uma notícia positiva. Tá? Ou seja, existe PF que não é a PF do Alexandre de Moraes. E o pessoal de lá fica preocupado com isso, que não pode, coisa e tal, né? A questão é, por que tudo cai na PF do Alexandre de Moraes, né? Isso que é uma coisa estranha, não deveria ser assim que deveria funcionar a coisa. Realmente é assustador o que tem nesse negócio aqui, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.